Olá, tudo bem? Neste vídeo falarei sobre o Tribunal Penal Internacional, assunto de grande importância no âmbito do direito internacional. O TPI foi criado em 1998, passou a funcionar a partir de 2002. Ele foi criado pelo chamado Estatuto de Roma, inclusive traz todo o procedimento, traz as normativas, a composição do tribunal, a forma de execução de pena, a possibilidade de prisão preventiva, cautelar, enfim. Tudo que diz respeito ao processo penal internacional, bem como a composição e funcionamento do TPI, está no Estatuto de Roma, que por sua vez foi internalizado no Brasil pelo Decreto 4.388 de 2002. E o Brasil então submete-se ao julgamento, à decisão do Tribunal Penal Internacional. Ponto muito importante é compreendermos que, diferentemente da Corte Internacional de Justiça, o TPI não julga estados, não julga órgãos internacionais, ele julga indivíduos. A sua matéria, como o próprio nome diz, é penal e somente penal. Ok? Então é importante entendermos essas características. Outro ponto muito importante é compreendermos que o TPI possui personalidade jurídica própria. Diferente da Corte Internacional de Justiça, que é um órgão da ONU, o TPI ele é independente, ok? Também muito importante compreender essa característica. É previsto então o seu funcionamento com pelo menos 18 juízes. Esse número ele pode ser aumentado. Possui um procurador, ok? Ele atua em conjunto com os países, com os estados signatários. E diferentemente também da Corte Internacional de Justiça, uma vez que o Estado assina o Estatuto de Roma, obrigatoriamente, necessariamente, ele está aceitando a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Ok? Bom, a competência do TPI não é para qualquer crime, mas para crimes relevantes e que tragam um impacto no ordenamento internacional, ok? Tanto é que nesse estatuto nós temos o rol de crimes sujeitos à jurisdição do TPI. Importante compreender que a jurisdição, a atuação do Tribunal Penal Internacional é subsidiária, ou seja, ele somente atuará se o Estado não o fizer. Então imaginemos crimes de guerra. Então, se aquele estado onde ocorreram os crimes de guerra não realizar o julgamento, por não querer fazê-lo ou por não ter condições de fazê-lo, de forma subsidiária, então, o TPI poderá ser acionado. Ok? Muito importante essa compreensão. Eventualmente, também o Estatuto prevê que se houver um julgamento de fachada, um julgamento que realmente não tem por fim condenar, não tem por fim trazer a sanção sobre os crimes, mas apenas para mostrar de forma falsificada uma jurisdição, é possível mesmo assim o TPI atuar, ok? Bom, então nós temos, por exemplo, no artigo 42, a previsão do gabinete do procurador, que é o órgão de acusação. Nós temos que entender que o TPI é um órgão permanente. Isso é muito importante. Historicamente, nós já tivemos tribunais penais internacionais que foram ad hoc, surgiram por conta de situações específicas. Então, nós tivemos o Tribunal de Nuremberg, o Tribunal de Tóquio, que surgiram para julgar os criminosos de guerra. Mas perceba que foram cortes criadas para aquele fim e criadas pelos vencedores. Tivemos o tribunal que julgou os crimes havidos na Iugoslávia, o Tribunal de Ruanda. E sempre houve uma crítica no sentido de que eram cortes criadas para aquele julgamento, ou seja, tribunais de exceção. Agora, com o TPI, nós temos uma corte permanente, imparcial. E, como eu disse, uma pessoa jurídica de direito internacional. Ela não é um órgão de nenhum outro ente internacional. É importante nós compreendermos essa função tão relevante
no âmbito internacional. Daí que os crimes que o TPI pode julgar, volto a dizer, são crimes de grande relevância no âmbito internacional. Bom, os estados que atuam de acordo com o Estatuto de Roma têm o dever de colaborar, eventualmente com o cumprimento de um mandado de prisão, com a prisão cautelar. O Estatuto, inclusive, traz as minúcias, por exemplo, até mesmo em relação a custas, de como isso deve funcionar. Um ponto importante é sobre a execução da pena. Então, uma vez condenado alguém, o TPI ele não possui pena de morte, ele possui pena de prisão, que inclusive em casos extremos pode ser a prisão perpétua, mas a princípio a regra da prisão é de até 30 anos, ok? Mas pode, inclusive, o Estatuto prevê eventualmente uma prisão perpétua. Pena de multa, pena de perdimento de bens, mas nós não temos, por exemplo, a pena de morte prevista no TPI, ok? Então, o cumprimento dessa pena, inclusive o Estatuto vai dizer que ao prolatar a decisão, o TPI determinará em qual país. Os países fornecem, os interessados em permitir esse cumprimento de pena, fornecem então ali essa possibilidade, e o TPI escolherá, dentro de critérios trazidos no Estatuto. Entre esses critérios, leva-se em conta inclusive o interesse do condenado, a nacionalidade do condenado, que é de grande importância. Então perceba que há uma coordenação internacional. Dentro desse espírito que atua, esse entendimento da colaboração. É um órgão relativamente recente, cujo funcionamento começou em 2002. Então, precisamos entender essa dinâmica de funcionamento. Não é um órgão isolado que atua ignorando a realidade, a soberania dos estados. Tanto é que volto a dizer, a sua jurisdição, atuação é subsidiária. Ok? Pois bem, e quais seriam os crimes passíveis de julgamento pelo Tribunal Penal Internacional? Nos diz o artigo 5º que é o crime de genocídio, e aí ele traz a definição do crime de genocídio: crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão, cada qual com as definições previstas no Estatuto de Roma. Daí a importância de conhecer esse estatuto, ok? Então, a dinâmica é essa: uma vez que esses crimes ocorram e que haja uma inércia por parte do Estado, ao qual compete primeiramente realizar o julgamento, é possível então o acionamento do Tribunal Penal Internacional. Eu volto a dizer, ele não julgará estados, mas indivíduos. Então imaginemos o exemplo de um governo que pratique crimes, por exemplo, de genocídio, visando exterminar uma etnia, um povo. Eventualmente o Estado responderá diante da Corte Internacional de Justiça, visando uma reparação, uma indenização. Mas os governantes, os indivíduos responsáveis, não havendo um julgamento por parte do Estado, ou se houver um julgamento falso, o TPI poderá então julgar esses indivíduos. E nós temos uma figura aqui muito importante, o Instituto, que é o Instituto da Entrega. Ou seja, quando o Estado entrega um indivíduo para ser julgado pelo TPI. E o Brasil, inclusive, pode fazê-lo, deve fazê-lo. Ok? Então, vamos aqui diferenciar a entrega da extradição. Sabemos que pela nossa Constituição Federal não é possível a extradição de um brasileiro nato. E o brasileiro naturalizado, por sua vez, só poderá ser extraditado por crimes anteriores à sua naturalização ou após a naturalização pelo crime de tráfico de drogas. Pois bem, a extradição ela é diferente da entrega. O Brasil poderá eventualmente entregar um brasileiro para ser julgado, ainda que um brasileiro nato, ao TPI. A extradição ela é a entrega de um cidadão, do agente, para ser julgado ou para cumprir pena por outro Estado. Ok? Então, entrega de um Estado a outro Estado. Por isso que o Brasil, que é soberano, ele não entrega um nacional, em regra, a outro Estado para ser julgado. Agora, estamos falando de Tribunal Penal Internacional. Aqui não há um outro Estado.
Então a entrega, ela não envolve soberanias, ela envolve um Estado soberano que se submete, aceita a decisão de uma corte internacional. Perceba a diferença. Então a entrega sim é possível do brasileiro a ser julgado, voltando a dizer que, não à toa, a jurisdição do Tribunal Penal Internacional é subsidiária. Ok? Então, em regra, a princípio, o próprio Brasil julgará esse indivíduo. Ok? Em caso extremo, em caso de falha por parte do Estado brasileiro, seria possível, então, o procurador que atua junto ao TPI começar, então, uma investigação, um inquérito, ok? E é muito parecido com o que nós conhecemos como processo penal interno, ok? Inclusive as medidas cautelares, prisões preventivas são possíveis. Bom, então entendida essa dinâmica do Tribunal Penal Internacional, entendida a sua composição, a sua criação, a sua história, né, nós eu encerro aqui esse vídeo, ok? Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curti-lo, de comentá-lo, compartilhá-lo, ok? Se inscreva no canal porque sempre estamos postando vídeos acerca de institutos do direito internacional, do processo penal, direito penal e também comentários às súmulas dos tribunais superiores, ok? Então até o próximo vídeo.